O Brasil não tem futuro. Vai embora enquanto é tempo. Vamos conversar? Namastê, talvez você tá legal, eu quero saber. Peraí, porque não fui eu quem disse essa frase. Eu li isso num site da internet. E essa é uma frase do Rodrigo Batalha. Mas quem que é o Rodrigo Batalha? Tem que ler, tá? Rodrigo Batalha é um escritor especialista em neurociência aplicada ao comportamento, controle do medo e autodesempenho. E antes de eu falar sobre o texto que ele escreveu, eu descobri que ele tem alguns livros, descobri também que ele tem um canal no YouTube bastante interessante, bem legal mesmo, e também uma conta no Instagram. Mas então vamos falar sobre o texto dele. Eu, pra falar a verdade, quando eu li isso, me deu um troço assim. Eu parei pra pensar, peraí, não é desse jeito. Mas ao mesmo tempo eu pensei, então por que eu não estou morando no Brasil? Será que ele não está exagerando? Ou será que ele está sendo enfático demais? Aí eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu não quero dar uma impressão errada do que eu penso do Brasil. Mas eu acho que para tudo existem dois pesos, duas medidas. Não vou falar que o Brasil é o melhor país do mundo, que tudo é perfeito, porque senão eu estaria morando lá. Para mim o Brasil tem muitas falhas e isso fez com que eu não aguentasse a pressão e fosse embora. E para falar a verdade, minha vida é muito melhor na Austrália do que no Brasil. Mas o meu maior sonho seria poder voltar para o Brasil e ter a mesma paz de espírito que eu tenho aqui na Austrália. Então eu já contribuí com os meus 50 centavos aqui do que eu penso. Mas vamos então analisar um pouco do que ele fala nesse texto. Aliás, se você quiser ler esse texto, eu vou deixar aqui embaixo na barra de descrição o link. E é do site O Alienável. O texto é muito interessante. Então eu vou ler alguns trechos e vou falar algumas coisas ou vou ficar mudo, depende muito da minha reação. Eu dei uma olhada muito de leve nesse texto porque eu queria trazer o frescor da descoberta junto com você. Então vamos lá. Ele começa falando, o Brasil não tem futuro, vai embora enquanto é tempo. Aí ele começa deixando bem claro, se você leu esse texto, se você leu esse artigo e você não concordou, então é porque existem alguns fatores para que isso acontecesse. Ou, talvez você seja um funcionário público com alto salário, talvez você passou num concurso nepotista, talvez você seja um acomodado derrotista, político, talvez um militante beneficiado, ganhou na loteria ou então é um iludido patriota. Vou ficar quieto. Não vou dar minha opinião sobre isso. E ele ainda é claro, ele diz que mesmo que você esteja nessas categorias, talvez no final do artigo você ainda vai concordar com ele, vai concordar com o título desse texto. Isso são palavras dele, não são palavras minhas. Uma coisa também que ele deixa bem claro é que isso não é pessimismo, é simplesmente realismo. Será? E também diz que nem todo mundo tem a habilidade de aceitar. Aí eu já penso o seguinte, tem muita coisa ruim, tem sim, mas a gente também não pode pensar da seguinte forma. Se eu penso assim, eu sou o correto e essa é uma verdade absoluta. E você, por você não aceitar a minha visão, você é um iludido. Eu acho que as pessoas têm visões diferentes, vivências diferentes, experiências de vida diferentes e a gente não pode achar que o que ele faz é errado, que a gente faz é certo ou vice-versa. Tudo depende da ótica do ser humano que vive naquela situação, que vive a vida que tem. Então nesse sentido eu discordo um pouco. Eu não acho que isso seja um problema de aceitação. Eu acho que as pessoas pensam diferente e é isso. Mas eu não sou uma pessoa acomodada que aceita tudo, muito pelo contrário. Aí ele tenta fazer uma análise de tudo que aconteceu nesses 5 séculos, desde que o Brasil foi colonizado. E a gente sabe, né, que o Brasil foi uma colônia de exploração. Então a história do Brasil começou muito errada, se bem que algumas pessoas dizem nos comentários desse artigo que a gente também não pode pensar desse jeito, porque a Austrália também começou muito errado. É verdade. A Austrália, na verdade, ela foi uma colônia onde a Grã-Bretanha mandava os presos porque não tinha mais lugar nas cadeias de lá. Pelo menos foi o que eu estudei, pelo menos foi o que eu sei. Eu estou sendo bem simplista, tá? O buraco é muito mais embaixo. Só que, apesar de tudo, a Austrália é um país que deu muito certo. Mas ainda tem muito problema. Eu não estou aqui para ficar falando da Austrália. Vamos falar do texto, tá? Eu só fiz esse adendo porque uma pessoa falou, mas você está falando que tudo é errado no Brasil por causa da colonização. Mas na Austrália também foi errado. Mas cada história é uma história. Cada país tem uma história completamente diferente. Mas querendo ou não, a gente não pode falar que a Austrália foi um país
colonizado para exploração. Isso não foi mesmo. E também as pessoas eram mandadas para cá por motivos idiotas. Teve gente que roubou guarda-chuva, teve gente que roubou moedas. Então não é todo mundo ruim que veio para cá. Mas a Austrália começou sim com uma grande parcela de presos. E eu sinceramente concordo que a partir do momento que a pessoa tenha pago por aquilo que ela cometeu de errado, ela merece uma chance de recomeçar a vida, né? Pronto, falei. Eu vou pincelar algumas coisas do artigo, tá? Aí ele faz uma pergunta assim, o que mudou nesses 500 anos de colonização do Brasil? E a resposta é muita coisa, só que para pior. Ele deixa claro que nós somos líderes em quase tudo que não é bom. Violência, impostos, desemprego, taxa de juros, dívida interna, corrupção, bandidos políticos ou políticos bandidos, mazelas sociais, hipocrisia, analfabetismo, pobreza farta, demagogia, infraestrutura caótica, fóruns privilegiados, estelionato, egoísmo, impunidade, desigualdade. Nossa, essa lista não acaba. Tem muito mais coisa. Ele nem colocou tudo aqui, mas a gente sabe que tem muita coisa ruim no Brasil. E ainda ele pergunta quem que é o culpado por isso tudo. Qual que é a resposta? Você, eu, todos nós brasileiros. Por quê? Porque a gente não dá valor para aquilo que a gente tem de bom. A gente não sabe nem votar nesse país. Bom, essa é a minha opinião, tá? Aí ele deixa claro que o Brasil sempre foi uma estrebaria. Sabe aquela coisa de amor platônico pelo Brasil? Enfim, as pessoas acabam não vendo o que tem de pior e não fazem nada para mudar? Não é bem por aí. Sinceramente, eu tenho a opinião de que o brasileiro já se acostumou com tudo que é ruim. Hoje, quando você liga a televisão no Brasil, só falta sair sangue da tela, porque é tão normal o jornalismo só mostrar coisa ruim, mostrar assassinato, mostrar bandidagem, mostrar só coisa porcaria. E cada vez mais isso fica uma coisa normal, vira coisa do cotidiano. O brasileiro não se assusta mais em saber que vai sair na rua e vai ser assaltado. O brasileiro só tem que saber se proteger, talvez rezar mais, mas virou normal. Eu acho que a gente vive uma guerra interna que mata muito mais até do que as próprias guerras que acontecem no mundo todo hoje. Tem tanta coisa errada. Bom, mais uma vez, isso é minha opinião, tá? O texto não fala sobre isso. Ou fala, né, através de meias verdades ou de inteiras verdades. Ah não, aqui ele fala uma frase, ó, que você tem que olhar para os lados com medo de assalto, sequestro, sacar dinheiro escondendo tudo na carteira. Isso é uma coisa muito interessante que eu vivo aqui na Austrália. Caixas eletrônicos, eles ficam nas ruas. A gente não tem medo. Você vê gente sacando dinheiro e contando na rua na sua frente. Bancos não tem nenhum tipo de porta eletrônica que fica fazendo com que você não consiga entrar, que fica apitando o tempo todo e te tirando do sério. Aqui as pessoas são acostumadas a terem uma vida normal. Mas mais uma vez, o texto não é sobre a Austrália, o texto é sobre o Brasil. Ele diz uma coisa muito interessante. O que você chama de patriotismo deve ser entendido como amor à escravidão. Um vício nefasto de uma cultura que se orgulha do samba, futebol e feijoada, ao invés de segurança e bem-estar. É verdade. O brasileiro morre de orgulho do seu próprio futebol, né? Mas não deveria morrer de orgulho de ter um país correto, um país seguro, um país justo? Olha só que coisa bem interessante. Se o seu país não te oferece de contrapartida o mesmo suor, dedicação e fidelidade, a mesma que você oferece a ele, para que então continuar nesse país? Para que continuar sendo fiel? São perguntas bem fortes. Quantos e mais quantos morrem lentamente por causa de um governo corrupto? Ele fala Estado, mas para mim, enfim. Aí a pergunta, isso é ser patriota? Aí vem a pergunta que foi um soco no meu estômago. E se um outro país te oferece tudo aquilo que você sonhou, mesmo não sendo um cidadão nativo? Aí vem tudo aquilo, né? Saúde, respeito, educação, infraestrutura, etc, etc, etc. Aí como é que você consegue explicar o patriotismo? Eu me encaixo muito bem nisso, porque eu amo o Brasil. E ele também fala isso nesse texto. Eu amo o Brasil, mas acontece que a gente não pode se calar, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Ele não falou desse jeito, tá? Eu estou interpretando com as minhas palavras. Mas apesar de amar o Brasil, eu descobri uma hora que o Brasil não me oferecia tudo aquilo que eu queria dele. E quando você paga impostos tão altos, quando você se dedica, quando você faz o melhor, você estuda, você trabalha, você não tem segurança, você não tem infraestrutura,
você tem ruas esburacadas que acabam com seus carros, você tem que praticamente viver dentro de uma jaula com medo de ser assaltado, com medo de qualquer coisa ruim acontecer contigo. Você não tem saúde de qualidade, a não ser que você pague uma fortuna por isso. Aí isso começa a irritar, isso começa a te deixar para baixo. Pelo menos para mim funcionou assim, mas não é para todo mundo que funciona desse jeito, eu sei disso. Eu não estou querendo falar que o Brasil é uma porcaria, é horrível, eu não concordo com isso. Mas eu acho que o Brasil não me oferece aquilo que eu estava precisando. O Brasil não conseguiu me oferecer tudo aquilo que eu estava merecendo. Por isso que eu decidi vir para cá. Eu vim para a Austrália para melhorar como ser humano. Eu não estou dizendo que você tem que sair do Brasil para melhorar como ser humano. Eu estou dizendo que eu queria aprender inglês, eu queria aprender novas culturas, eu queria aprender. E eu me apaixonei por aqui. Eu percebi que a Austrália conseguia me oferecer tudo aquilo que o Brasil não conseguia. E o preço também é bastante alto. Não pense que vir pra cá e viver aqui é uma maravilha, que é a coisa mais fácil do mundo. Não, já falei isso 1 milhão de vezes. Você tem que começar do zero. Você tem que engolir muitos sapos. Você tem que aprender que isso aqui não é só cultura, não é só língua, não é só gente. Você está longe das pessoas que você ama. É muito complicado. Mas você tem que colocar na balança o que é bom pra você. Pra mim, apesar de estar longe da minha família, dos meus amigos, da minha língua, eu tenho uma coisa que eu adoro na Austrália, que é respeito, saúde, salário digno e principalmente a coisa que eu mais gosto desse país, tranquilidade. Eu não vou te dizer que nada de ruim aconteça aqui, porque acontece, mas ainda assim eu tenho tranquilidade de andar na rua, eu não fico com medo de ser assaltado, eu posso carregar os meus bens na rua que eu sei que não vou ser assaltado. Talvez se for, vai ser uma coisa assim muito difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode, mas não é o padrão. Então, essa tranquilidade fez com que eu me apaixonasse pela Austrália. E aí sim, resolvi sair do Brasil, abandonar o Brasil. Meu sonho, já falei no começo desse vídeo, é voltar para o Brasil um dia, mas do jeito que tá, não dá. Porque eu só vejo piorar. Eu estou pulando muita coisa, tá? O texto é muito grande. Ele cita aqui uma frase do Diogo Mainardi, há 15 anos atrás, que disse: futuro? Que futuro? O Brasil não tem futuro. Daqui a 15 anos estaremos no mesmo buraco de agora. Aí, o Rodrigo Batalha, autor desse texto, diz que ele estava muito enganado, porque hoje estamos muito pior. Aí olha só como ele termina. Ouça um conselho. Se nos últimos 500 anos nada mudou, vá embora. A pátria você deixa para os canalhas terminarem de destruir. Nossa, o texto é muito forte, é um soco no estômago. Eu concordo plenamente com o que ele escreve, mas ao mesmo tempo eu discordo, porque tudo depende do que cada pessoa espera para a sua vida. Se você me pergunta se eu vejo salvação para o Brasil, sinceramente eu não vejo. Hoje eu não consigo ver isso, eu não quero ser pessimista, mas um governo onde um presidente diz que não roubou, mas roubou, uma foi empichada e o outro que está no poder não é aquela coisa que a população quer, que fica fazendo um monte de porcaria. Um governo onde a gente não aprende desde a época do Collor, que eu me entendo por gente, que olha, já teve impeachment e nada mudou, só piorou, aí melhora, aí parece que o Brasil é o país do futuro, daqui a pouco o Brasil não é mais o país do futuro, então é um país que vive numa crise absurda, aí vai melhorar, mas eu sei que depois vai piorar, aí eu não sei se isso é perseguição política, se não é, eu não entendo de política, mas o que eu entendo é que está muito ruim, e para mim não serve, nesse momento não serve. Para mim, para falar a verdade, não serve desde os últimos 10 anos, quando eu decidi mudar do Brasil. E eu tenho muita pena de falar isso, mas eu sinceramente acho que não vai melhorar. A sensação que eu tenho é que só piora com o tempo. E aí as pessoas que me falam, mas morar na Austrália é uma maravilha, porque tudo dá certo. Eu já falei, nem tudo dá certo. Aqui tem muita coisa errada também. Mas o que diferencia a Austrália do Brasil é a proporção e também o fato das pessoas que vieram para cá quererem mudar para melhor. Então eu tenho a sensação que assim, os australianos já se acostumaram a ter um país correto, um país onde as coisas funcionam. E quem veio para cá como imigrante estava fugindo de uma situação muito ruim no seu país e quis tentar dar certo aqui e faz de tudo para dar certo. Então por isso que a Austrália dá certo, na minha opinião. E além disso, já falei da proporção. A Austrália é um país com menos de 25 milhões de pessoas, então você não pode comparar a quantidade de coisas ruins que acontecem aqui com um país de 200 milhões, com um país de 1 bilhão de pessoas. São dois pesos, duas medidas, é muito complicado. Eu acho esse texto muito complicado, mas eu acho muito interessante e gostei muito do ponto de vista dele. Concordo com tudo? Não sei.
Sinceramente não sei. É um texto que me deixa bastante confuso. Mas se você quiser, já falei, tá aqui embaixo na barra de descrição o link para esse texto. E também eu vou deixar o link do canal desse escritor no YouTube, que aliás é um canal bastante interessante, tá? O que eu aprendi com esse vídeo? Eu aprendi que eu sou uma pessoa que eu não aceito as coisas do jeito que elas são. Eu faço acontecer. Eu meio que sambo, sabe? Mesmo falando que isso é orgulho de brasileiro. Mas eu gosto de dar uma sambada e eu gosto de dar uma esculachada quando eu vejo que a coisa não tá certa. Nossa, não tem nada a ver, abafa. E eu quero saber o que você aprendeu com esse vídeo. Escreve aqui embaixo, porque a gente sempre aprende. Se gostou do vídeo, por favor, dê o seu like. Se não gostou do vídeo, pode dar o dislike, porque faz parte. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, assim você fica sabendo de novos vídeos. Mas tem que apertar as notificações, assim você fica sabendo de todos os vídeos, tá? É isso. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau.